Olá pessoal, cá estamos nós, bruxos e bruxas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês sempre. Sejam bem-vindos, se você é novo no canal, stick around. Fique um pouco e veja que aqui é sobre outras coisas, não é o mimimi, o blá 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 que tem por aí, nem o bait and click, nem nada mais. No entanto, se você não gostar do que eu tenho a dizer, você provavelmente vai dar o fora e não vai apreciar aquilo que eu tenho a falar. O que é ok também. Bruxos e bruxas da luz, sua meta, só de vocês. Galera, como vocês sabem, nós temos um mimimi aqui, tive que fazer um espacinho para ele, né, encaixar no nosso vídeo. Mimimi, e aí? E aí, Richard, beleza? Mimimi é um cara, gente boa, apesar de ser mimimi. E vocês sabem, os mimimis confusos, cheio de mimimi por aí, mimimi de atitude, mimimi de medo, mimimi de confusão, mimimi de Maria vai com as outras. Na realidade, se você é mimimi, você tem esperança, mas você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que migrar para os machos alfa. E, of course, temos também as mimimis, que vão ter que migrar para as fêmeas alfa, não é? Sejam bem-vindos ao Anabolismo Constante. Galera, Crap Power, melhor creatina do mundo, na minha opinião, precisa para crescer? Não. Testo Melaton, melhor melatonina, na minha opinião, porque tem outras coisas dentro também, precisa para crescer? Não. Fantástico e funciona para mim? Sim. Não recomendo nada? Procure nutricionista médico ou o seu curandeiro local. O último eu não recomendo. Bom, hoje nós vamos falar de um estudo. Peraí. Antes de mais nada, vá buscar suas metas. Só você pode fazer isso para você, mais ninguém. Vá buscar suas metas. Vamos lá. Grant Schoenfeld, um cara que eu respeito muito, colocou um estudo para fora aí um tempo atrás, umas 2, 3 semanas, um pouquinho mais, sobre a eficiência das séries, qual é o melhor número de séries, repetições, papapá. Bom, Grant Schoenfeld é um cara que eu respeito muito, é fantástico, ele é respeitado no mundo, no nosso mundo científico, é um cara que é inovador, fantástico. E ele chegou à conclusão, através dos estudos, que 5, para simplificar, que 5 séries de 10 repetições é o que realmente é o melhor para hipertrofia. Agora, antes da gente entrar nesse assunto, o que eu quero dizer para vocês? Joe Weider, pai da musculação moderna, que era o mentor de Arnold, ok? Na realidade ajudou Arnold a vir da Áustria e etc, e apoiou ele e tudo mais. E quando chegou na Califórnia deu todo o apoio para ele e na realidade tornou Arnold o que ele é hoje, lançou ele no mundo, né, geral, digamos assim. E o Arnold, of course, logicamente fez o resto. Joe Weider lançou os princípios de bodybuilding. Se você não sabe quem é Joe Weider, pelo amor de qualquer coisa, procure no Google Joe Weider, ok? W-E-I-D-E-R, ok? Ele tinha vários princípios e ele montou um esquema de princípios de Joe Weider que até hoje são testados e que funcionam. Na realidade, quando você pega 15, 12, 10, 8 e 6 e você tirou a média, 15, 12, 10, 8 e 6, tirar a média, você vai ficar com 10 repetições, em média, ok? O que Brad Schoenfeld fez foi testar esses princípios e parâmetros, sempre procurando o melhor caminho. Quando os estudos saem, você nunca pode falar assim, esse é o, né? Não. Nós vamos ver o seguinte, teve uma época em que Arnold usava 12, 10, 8, 6, 6. Teve uma época em que Lou Ferrigno usava 12, 10, 8, 6, 6, 4. O que acontece? Tudo depende de como você usa o princípio para a hipertrofia, fundamentado na sua meta atual. Quando você aplica 15, 12, 10, 8 e 6, você consegue fazer um esquema mais ou menos de escadinha e você consegue ir subindo de acordo, joga uma pirâmide, funciona ótimo para manter a intensidade do seu treino. Quando você joga 15, 12, 10, 8, 6, 6 ou 4, você consegue aumentar mais ainda o peso nas repetições de 6 e 4 e aí você consegue trabalhar força. Você então mistura tudo junto num treino só. Quando o Brad Schoenfeld fala de 5 vezes 10, ele fala como princípio que gera maior hipertrofia fundamentado em volume, repetição, etc, etc. Uma outra coisa que é importante lembrar é o seguinte, quando você faz 5 vezes 10, não é a mesma coisa
ok? Como você aplicar uma pirâmide. Você pode começar a aplicar a pirâmide, sim, mas se você faz 5 vezes 10, o que vai acontecer? Você vai chegar num ponto e vai falar, mas como é que eu vou subir o peso? Como é que eu vou subir a repetição? Então tudo é um ponto de base, aonde você começa e acima daquilo, e em cima daquilo, você vai trabalhando aquilo que você tem que fazer para você. A razão que eu prego tanto pirâmide, e a pirâmide de Vilela, que foi a forma que eu modifiquei as coisas para sempre trabalhar ou repetição ou peso, e que é aplicado de uma forma ou de outra no Rich Vela Team, dependendo em que fase você está do seu treino, é porque você consegue manipular repetição e peso de uma forma científica. Se você aplicar a planilha da forma correta, você vai desenvolver um esquema onde você está sempre subindo repetição ou peso, de acordo com o local da pirâmide que você se encontra. Fundamentalmente, a coisa mais importante do exercício é que você gere síntese proteica. Você consegue gerar síntese proteica do exercício, que é extremamente anabólico, e que persiste durante 24 horas, obviamente, à medida que vai ficando cada vez mais longe do ponto em que você gerou a síntese proteica, ou seja, quando você treinou, esse efeito anabólico de 24 horas começa a diminuir. Então existe um ponto onde o efeito e o tempo máximo se cruzam e aonde você não deve passar dele para ingerir a sua alimentação correta. Agora, vai ocorrer síntese proteica no seu sistema biológico, mesmo sem você colocar nutrição nele? Com certeza. Por quê? Porque o seu corpo precisa gerar síntese proteica depois do choque para reparar aquilo que você danificou. Existe um estudo que indica que quanto mais melhor até um certo ponto, ou seja, a frequência do seu treino é importante, mas não no ponto aonde isso começa a se tornar detrimental à recuperação do dano que você causou. Você pode até argumentar, mas Richard, se eu causo dano sempre na hora que eu treino, então eu vou gerar síntese proteica e se eu colocar a alimentação em cima, mesmo que eu treine em cima do músculo de novo, com esse caos que eu acabei de criar, eu vou poder treinar e gerar mais caos. Não. O que acontece? Existe um ponto que a gente chama de diminishing return. E você consegue aplicar, qualquer um que trabalha com economia sabe disso. É onde o investimento do seu, nesse caso, tempo e esforço, não é? E o dano que você causou no seu músculo, e o tempo que você demora para reparar ele, e aonde você vai e causa mais dano ainda, existe um ponto onde eles se cruzam e você começa a ter um retorno menor do que o máximo ponto onde essas linhas se encontram. Confuso? Ok, vamos simplificar. 15, 12, 10, 8 e 6 funciona muito bem para todos os efeitos, com pirâmide, em todos os casos, e é absolutamente controlável. Eu vou colocar o estudo aqui do Brad Schoenfeld, por quê? Eles são cientistas que praticam, e o Brad treina, que praticam isso o tempo todo, procurando sempre a melhor forma e o melhor formato para nos ajudar a chegar nas nossas metas, ao chegarmos nas nossas metas. No entanto, existe um problema muito sério quando você trabalha com cientistas e que treinam, o Brad treina, porque a sua vida não é como a vida dos caras que eles testam no laboratório. As coisas que você faz, a sua realidade, a sua habilidade de se alimentar, a sua habilidade de treinar corretamente o tempo todo, a sua habilidade de não faltar, tudo isso não é laboratório, é a sua vida. Portanto, quando você vê um resultado como esse, você tem que sempre pensar o seguinte: como eu vou aplicar esse princípio dentro da minha vida real para que eu possa ter o resultado que eu consiga ter para a minha realidade? Se você fosse um cara que não tivesse nada para se preocupar e fizesse só o teste de laboratório o tempo todo, é diferente. A ideia é que eles montam esse cenário para montar esses resultados é para que nós tenhamos uma base fundamental para onde ir. Qualquer pessoa que disser para você, mas Richard, se eu descansar 3 minutos, vai dar certo? Vai. Se você fizer a intensidade correta de uma certa forma, onde existe o princípio do overload, ou seja, aumenta a intensidade de alguma forma, no peso. Se você diminuir o peso e aumentar, ou diminuir o tempo de descanso, ou seja, aumentar a intensidade do tempo de descanso, vai dar certo? Vai. Você consegue hipertrofia com baixo peso? Sim. Você consegue hipertrofia de alguma outra forma? Sim. O que acontece? O seu corpo ele é feito para se defender. Se você faz um treino que gera síntese proteica no seu treino, você automaticamente está fazendo com que ele se defenda, gerando uma síntese proteica do seu treino para reparar os danos que você causou.
Se você joga a sua proteína diária do dia em cima daquilo que está acontecendo e o resto dos nutrientes que o seu corpo precisa, você está aumentando o resultado da síntese proteica gerada pelo seu treino. Portanto, você tem síntese proteica do treino, que vai ocorrer sem nutrição, tem que treinar. E síntese proteica da nutrição. A síntese proteica da nutrição não é o suficiente para manter o seu corpo legal. A síntese proteica do seu corpo de treino é o suficiente para manter o seu corpo legal, mas para gerar hipertrofia sem nutrientes é complicado. Por lógica, óbvio. Então você precisa unir os dois para que você tenha o melhor resultado. Se você pega um estudo de 5 vezes 10 e fala, vou ficar só com 5 vezes 10, tudo bem. Mas aí você vai ter que criar um esquema onde você consegue mensurar e tentar ver aonde você vai aumentar o peso, ou descansar menos, ou aumentar a repetição, mas aí você está saindo fora dos 5 vezes 10. O melhor formato durante todo esse tempo que eu tenho usado nos meus treinos tem sido sempre o 12, 10, 8, 6, 6, e dependendo da situação, 4 também, ou 15, 12, 10, 8 e 6, ou 15, 12, 10, 8, 6 e 6. Ora, se você começou agora, você tem que passar a um outro período. Qual é o período? O período do início. Você está iniciando. Você precisa estimular o seu corpo com 5 séries? Na minha opinião, não. Você precisa estimular o seu corpo? Sim. Só que tudo que você fizer quando você está começando vai dar um resultado muito maior do que pessoas treinadas. Então você precisa ter bom senso, mais uma vez aquela palavra fantástica, você precisa ter bom senso em como você monta o seu treino. A sua nutrição, na minha opinião, você precisa de proteína. 4,33 é o que eu uso. Veja os estudos, colocar aqui, você estuda e define por você. Muita gente diz que é alto demais. Eu não acho nem o Ronnie Coleman. Eu postei um vídeo outro dia onde o Ronnie fala justamente que ele usa, ou usava na época que ele treinava, ele treina ainda mais, não com a intensidade do Mr. Olympia, em que ele usava 4,4 gramas por quilo de peso corpóreo. Bom, tendo dito isso, você precisa usar mais uma vez o bom senso. Procure nutricionista médico na área, não faça nada sem ter um profissional lhe ajudando, etc, etc, blá, blá, blá. Bom, se você está no Rich Vela Team, não mude nada que você faz sem falar com o seu diretor do time, ok? Extremamente importante porque tudo que você faz é montado em cima do que você passou e da sua realidade. O que não pode faltar na mesa do cara que treina, na minha opinião? Creatina, não precisa ser crap power, mas eu manipularia se fosse você garantir a qualidade. Na minha opinião, melatonina, não precisa ser testo-melaton. Na minha opinião, se tiver uma grana adicional, uma cafeína de vez em quando para dar aquele pique, se você quiser. Por exemplo, hoje eu tomei nitroplasma e tomei a Cycle, tudo junto. Me dá um pump, o horário que eu fui treinar, estava mais ou menos cansado, pum, não uso sempre, mas usei hoje. Você precisa de L-carnitina? Eu tomo lipocarb. Precisa? Para crescer? Não. Nada disso você precisa para crescer. Não precisa de whey, não precisa de BCA, não precisa nada. Não. Seu corpo vai gerar síntese proteica, ponto final. Agora, creatina, fantástico. Melatonina, extremamente importante porque o seu sono é anabólico. Seu sono é anabólico e a melatonina ajuda na perda de gordura. E a melatonina ajuda na recuperação muscular. Portanto, eu estou batendo muito nessa tecla. Agora, toda melatonina é igual? Não. Por que a indústria do suplemento não fala sobre melatonina no Brasil? Porque eles não podem vender. Só pode manipular e manipulado não é com eles. Eu coloquei outras coisas na minha melatonina, de acordo com a minha experiência pessoal. Precisa para crescer? Não. Você entendeu a jogada? Nunca atrele a sua síntese proteica do seu treino a nenhuma outra coisa. Ela vai ocorrer de qualquer jeito. Agora, carga proteica? Yes. Creatina, na minha opinião? Yes. Melatonina, na minha opinião? Yes. Carnitina, através da lipocarb, porque ajuda a absorver os ingredientes? Possível, sim, ajuda. Precisa para crescer? Não, não precisa para crescer, não precisa nada disso para crescer. Seu corpo vai reagir da mesma forma, do mesmo jeito. Então, galera, é o seguinte, os estudos estão aqui, os vídeos estão aqui, chequem, compartilhem, tragam outros para dentro do anabolismo constante para tirar eles dessa mitologia que existe aí fora. Não siga gente que fica sabe, tem uns caras aí que, nossa, viajam na maionese, fala isso, fala aquilo, não complica, você não precisa de nada daquilo, você não precisa de complicação nenhuma, você precisa de ir direto ao assunto, sempre focar na sua nutrição, na sua proteína, garantir que seu treino está correto, tá certo? Vá buscar o que é teu,
porque só isso é que vai fazer você ter sucesso em qualquer coisa na vida, mais nada. Vai buscar a tua meta, vai buscar o que é teu. Creatina, proteína, consistência, persistência, disciplina. Essa é a minha opinião, pessoal. Galera, me siga no Insta, me siga no Face, me siga no meu Facebook pessoal, que é Rich Velo Original. Me siga no Twitter. Eu ponho diferentes mensagens em todos eles. Se você não me segue em um, você vai perder algum âmbito e alguma mensagem que eu faço. Lives vindo por aí. Vocês sabem que eu estou aqui só para vocês. O trabalho que a gente faz é só para vocês. E lembre-se, a sua meta só você pode alcançar. Mimimi, diga tchau pra galera. Não, galera. Mimimi hoje ficou meio quieto. O que foi, Mimimi? Eu tô meio assim, eu não sei, não tô crescendo, Richard. Não tá crescendo, Mimimi? Por quê? Não sei. Tá comendo proteína, Mimimi? 2 gramas, Richard. 2 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo, Mimimi? Sim. Eu não tô crescendo. Bom, eu bato na tecla, tem gente aí fora que diz que os estudos comprovam que 2 é o suficiente, eu discordo. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here just for you, Rich Velo, time 77 ao dia, eu entraria no time se fosse você, mas não precisa, nutrição e treino, crap power, na minha opinião, meu.